eu fico com a mensagem que a gente está cantando há 5, 6 anos e que muita gente fala, não, imagina, não é bem assim e tal. Que é, os tais 20 anos, 22 agora de Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, geraram um novo futebol. Um futebol brasileiro nacionalizado e com o desacordo entre os clubes para a criação de ligas e mecanismos de limite, né? Ninguém pode ganhar mais que isso, ninguém pode ganhar menos que aquilo e coisas do tipo, a gente gerou um futebol brasileiro espanholizado. Acho que na cabeça de quem lá atrás explodiu o Clube dos 13 e começou com as negociações bilaterais entre clubes e televisões, esperava-se que Flamengo e Corinthians seriam o Real Madrid e Barcelona. Acabou que foram o Flamengo e o Palmeiras, que são o Flamengo e o Palmeiras. O Palmeiras trabalhou melhor do que o Corinthians. O Corinthians tomou algumas decisões erradas, má gestão e tal. O Palmeiras arrumou lá um salvador da pátria e um estádio que acabaram mudando a história do clube. E hoje a gente vive na era da espanholização, Tomás. E acho que essa segunda-feira, 25 de agosto, mostra bem isso. Foram 2 jogos em que Sport e Vitória, fica muito claro que eles jogam outro campeonato. Flamengo e Palmeiras jogam um campeonato, Sport e Vitória jogam. Mas eles não ganham todo ano. O Real Madrid e Barcelona também não ganham todo ano. É quase todo ano. É que não teve um recorte aí com o título do Botafogo. Que o Fluminense ganha Libertadores também, né? Não, mas aí que tá. Aí teve o título brasileiro do Atlético Mineiro. É que tem mais exceção. Né? Aí a gente entra... Exato, as exceções elas existem, elas vão ficando cada vez mais raras. Né? Não é de um ano para o outro não tem mais exceção. Não, elas vão ficando cada vez mais raras. E as Copas, elas são relativamente imunes a isso, né? É por isso que eu falo que o campeonato de pontos corridos tem a ver com isso. Porque o campeonato de pontos corridos gera... o que os defensores dos pontos corridos sempre apregoaram, com razão, é um ponto de vista, tá? Estou falando que está certo ou errado. Que o futebol brasileiro, para segurar os seus jogadores, precisava ter um campeonato mais rentável, que os clubes tivessem a certeza de que iriam fazer 19 jogos em casa, consequentemente, vender cotas de patrocínio maiores, ter mais exposição de televisão, pipipi. E, de fato, isso aconteceu. Só que não é o campeonato como um todo que vai melhorar. É um par de times, né? Então, você até tem alguns times que conseguem trazer um ou outro jogador e tal, mas, de uma forma geral, os melhores jogadores brasileiros continuam indo para fora, né? E clubes como o Flamengo, como o Palmeiras, conseguem fazer algumas negociações grandes cada vez mais, mas isso gera uma situação de desnível entre os clubes e é um desnível que, para mim, tira a graça que sempre foi a maior do futebol brasileiro. A quantidade de times grandes, equilíbrio, a variação de campeões e por aí vai. Óbvio que para o torcedor do Flamengo nunca teve tanta graça como agora. E eu brinquei com o Júlio fora do ar antes do programa começar que talvez não seja uma espanholização. Talvez seja uma alemanização, porque o Flamengo hoje joga muito mais que o Palmeiras. Na disputa ponto a ponto, a diferença é praticamente nula, 4 pontos com um jogo a mais, pontos perdidos, 1 ponto perdido a mais pelo Palmeiras do que o Flamengo. E o Palmeiras ganhou mais campeonatos brasileiros, né, nos últimos anos. Mas a diferença técnica das duas equipes, se você pegar o time titular, você já tem um Flamengo muito melhor. Se você pegar elenco, você tem um elenco do Flamengo muito melhor. Isso não significa que vai ganhar, mas é impressionante como o Flamengo hoje tem 2 equipes fortíssimas, time titular e time reserva. Eu acho que desde 2019 a gente sempre falou isso. E acho que se o Flamengo não ganhou mais campeonatos brasileiros, sequer disputou, né? Os últimos 4 aí, o Flamengo sequer competiu seriamente ali por eles, né? Ele acabou saindo da disputa, ficando lá no top 4, lógico, mas sem disputar efetivamente o título. Isso aconteceu porque a diretoria antiga do Flamengo era campeã mundial e mandar técnico embora e fazer más escolhas e ser refém de vestiário. Foi por isso, porque no nome o Flamengo sempre foi superior ao Palmeiras. A grande diferença do Flamengo para o Palmeiras está na continuidade esportiva. Então, assim como 30 anos atrás a gente falava, nossa, na hora que o Flamengo se organizar, segura, chegou essa hora. E aí agora a gente fala assim, nossa, na hora que o Flamengo tiver uma continuidade de projeto esportivo, parar de ficar mandando técnico embora e trabalhar direito, também vai ganhar tudo. É que as Copas, eu repito, são imunes a isso. Então vai o Atlético Mineiro, elimina o Flamengo da Copa do Brasil. O Flamengo não vai ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil todos os anos. Gente, o Real Madrid nunca, na sua história, venceu
Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Copa dos Campeões da Europa no mesmo ano. Nunca na história do Real Madrid. Então, assim, não é fácil você ganhar tudo, porque as Copas são as Copas. É jogo de ida e volta, é jogo único, tudo pode acontecer. Agora, em pontos corridos, o Flamengo só não ganha 10 campeonatos brasileiros de pontos corridos seguidos porque trabalha mal em alguns momentos. Nesse momento, não está trabalhando mal. Vamos ver então o que aconteceu agora há pouco no Maracanã. Imagens dessa vitória absurda, 8-0 com requintes de crueldade, futebol bonito, gols espetaculares e muita facilidade. Pobre vitória. Pobre Fábio Carille, hein? Lembra que o Carille... já sobre o Carille também. O Carille levou 5 com o Atlético Paranaense do Strongest, não foi? No ano que o Atlético Paranaense chegou na final da Copa Libertadores. Eu espero que o Vitória não demita o Carille, porque esse jogo é um jogo que o Vitória perderia, né? Que golaço do Pedro, né? E nem é o mais bonito, hein? Nem é o mais bonito. Isso aí era com 3 minutos, tá? 3 minutos. 2-0. Muita tranquilidade. O Flamengo jogou com Plata, Pedro e Lino. Pela esquerda, a Arrascaeta por trás deles. Agora, o que muda mesmo, né? Ó que cada jogada, né? O que muda mesmo, Tomás, é quando o Saúl, que era um jogador que, 4 temporadas ali, em que ele jogou pouco pelo Chelsea, pelo Atlético de Madrid. Alexandre saindo machucado. 2 convocados hoje saíram machucados. A gente vai falar mais pra frente no programa. Exatamente. Alexandre e o Joelinton do Newcastle. O Saúl estava sem ritmo, mas o Felipe Luiz jogou com o Saúl. Ele conhece exatamente o jogador que é o Saúl. Entrou o Vinha no lugar do Alexandre. E Saúl e Jorginho no meio de campo é sacanagem, né? Sim, eles jogam muita bola, eles estão jogando muito. Aí já era para ter saído. O terceiro. Lino, fez 2 gols, 3 assistências. Maior contratação da história do Flamengo. Olha o quarto gol. Esse gol é brincadeira. Esse gol é brincadeira. É toque de peito, Varela cruzando. O Plata fazendo uma espécie de corta-luz. Fantástico. E o gol do Arrascaeta. 3-0. 3-0 e o Vitória foi pro vestiário falando: precisamos melhorar, focar melhor, tal, ter mais concentração. Aí começa o segundo tempo, Tomás, e aí? 5 minutos do segundo tempo. Mas veja como o que me encanta no Flamengo também, e a gente vê muito isso do futebol europeu e fala, isso a gente não vê no futebol brasileiro, às vezes a gente vê no Flamengo, a movimentação dos jogadores no ataque. Quando um recebe a bola, você já vê ali, você vê o Arrascaeta vindo para cá, puxando a marcação, e o Pedro também entrando na área pedindo bola. Quer dizer, ninguém fica parado. Olha de novo aqui o Pedro já buscando aqui a jogada dentro da área. Mais um jogador que sobra livre, esse é o Samuel Lino, né, cara? Lino fazendo de cabeça. Agora esse é o gol mais bonito. Atenção, quer dizer, esse é o replay do gol de cabeça do Lino. Esse é o gol mais bonito, né? O gol do Pedro, o 6º gol. Também troca de passes, Saúl, Lino, Caneta. E aí... Não, na verdade esse é o do Luiz Araújo, perdão. O 7º gol que é o mais bonito. Esse gol é muito bonito, todos são. É um vendaval. O Luiz Araújo tinha entrado no lugar do Plata. Não teve um escanteio batido que o zagueiro cabeceou sem querer, deixou a bola no pé do atacante. Canetinha do Lino. Construída. Aí, olha o Pedro, olha o elástico, ó. Nossa. No Lucas Arcanjo, se não estou enganado. Tem um Lucas atrás do outro no Vitória. Lucas Rauter, Lucas Braga. Olha lá, é um elástico tipo Rivelino. Golaço. Uma coisa maravilhosa. Golaço. Mas é isso que você falou, Tomás. É muito trabalho, né? Aí o Bruno Henrique entrou no lugar do Lino, o Carrascal entrou no lugar do Arrascaeta, depois entrou o De La Cruz também. Teve essa bola no travessão do Luiz Araújo. Foi travessão isso? Foi. O Flamengo nunca diminuiu o ritmo no sentido de pressionar, né? Ele não deu respiro pro Vitória, ele não tratou o Vitória como um café com leite, que é até uma maneira de respeitar, né? Aí o pênalti, né? Bobo, né? O VAR também chamar, mas enfim, é certo, se que é certo, é certo. Não sei se é certo esse pênalti aí, aliás, ontem tivemos muita reclamação de um pênalti para mim que não aconteceu, mas reclamaram, para o Santos contra o Bahia. Números da partida, você que está ligando a TV agora, é isso mesmo, 8 para o Flamengo, 0 para o Vitória. E depois do gol de pênalti, a torcida do Flamengo gritou mais um.
Mais um. Aí é sacanagem, né? Faltaram 2 para o Flamengo se tornar o time com a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro. Segue sendo Corinthians 10, Tiradentes 1, no Canindé em 83, com gol de bicicleta do Vladimir. Tiradentes de Brasília. De Brasília, não do Piauí. E essa é a maior goleada da história dos pontos corridos. Isso, 8 desde 2003. São 3 7-0, né? Essa passa a ser a maior goleada dos pontos corridos. 73% de posse de bola do Flamengo, 20 finalizações, 11 no gol, 8 entraram. Já vimos jogos com mais finalizações, sim, mas é que eram finalizações muito limpas essas do Flamengo, né? Dentro da área. Enfim. 7 grandes chances, foi 8-0, mas 7 grandes chances. 2 finalizações só do Vitória, uma no gol do Flamengo, 8-1 de escanteios, 8-0 no placar e 8-1 de escanteios. 768 passes, eu acho isso muito significativo, porque ilustra bem o que foi o jogo do Flamengo, né? Posse de bola, mas com muito passe, a bola bem trabalhada. E 17 faltas do Flamengo, 6 faltas apenas cometidas pelo Vitória. O que também Agora estava entregue. Eu acho que esse é um dado super importante, porque isso mostra como o Vitória sequer parou o Flamengo com faltas. E acho que é elogiável que o Vitória não tenha parado o Flamengo com faltas sujas. Claro. Né? Com jogadas maldosas, às vezes a frustração faz o jogador de futebol agir com violência em relação ao adversário. Agora, se o Neymar jogasse no Flamengo, para falar do Neymar, que a gente vai falar do Neymar mais para frente, mas não só o Neymar, o Guilherme, que também está no Santos, o Soteldo, quem mais? Me ajuda aí. Se esses caras jogassem no Flamengo, o Memphis Depay, o que eles iam fazer no jogo hoje? Eles iam pisar em cima da bola, dar carretilha, e o Flamengo não fez isso. Em nenhum momento o Flamengo fez isso. Isso mostrou respeito dos profissionais para com os profissionais do Vitória. E o Vitória também não agiu com violência para tentar parar a goleada do Flamengo. Agora, 6 faltas é um número baixo demais, mas mostra que o Vitória sequer foi combativo. A goleada não tem a ver com o Vitória, a goleada tem a ver com o Flamengo. Mas é lógico que o Vitória poderia ter sido mais combativo em alguns momentos do jogo para evitar. É isso. Derrota de rebaixado, Júlio? Não acho. A não ser que ele carregue isso, né? Carregue isso para frente, carregue esse 8-0. O Sport, no começo do campeonato, teve algumas derrotas, trocou de técnico e carregou por algumas rodadas aqueles maus resultados, né? E isso fez com que o Sport virasse um time virtualmente rebaixado. O Juventude tomou 6-0 do Flamengo nesse campeonato. E o Juventude não está rebaixado. Está na zona de rebaixamento, mas não está rebaixado. Teve até um momento melhor do que... Exato. O Vitória precisa fazer como o Juventude, fazer os pontos em casa, tem que resolver as coisas em casa, tem que ganhar os jogos em casa, fazer como o Juventude, o Juventude fez recentemente, não fez nessa rodada porque perdeu do Botafogo, mas precisa fazer do seu estádio uma fortaleza. Se o torcedor for para lá vaiar o time porque tomou 8 do Flamengo, aí é derrota de time rebaixado. E o Fábio Carille começa a balançar no cargo ou é um jogo muito atípico? Tomás, até o Barradão está balançando nesse momento lá em Salvador, sabe? Assim, todo mundo balança. Tudo balança. Eu acho que a diretoria do Vitória vai ter que olhar para... Claro que o Carille balança. Mas ele vai ter que olhar para o trabalho do Carille e entender, peraí, o trabalho do cara... acho que teve um empate com o Juventude na rodada retrasada que foi muito danoso ao Vitória, né? Em casa, no confronto direto, ganhando por 2-0. Mas tem que olhar para o trabalho do Carille e falar, não, é com ele que eu vou. Esse cara vai me entregar vitórias em casa e alguns empates fora de casa, é com ele que eu vou. Vou te interromper para a gente ouvir o Vinha, lateral do Flamengo, que hoje entrou no lugar do Alexandre, fez apenas o seu 7º jogo na temporada com a camisa do Fla. Depois só o fim de ano o campeonato. Vinha, a gente sabe que esse é um elenco onde a competitividade é muito grande em todas as posições, mas especificamente na lateral esquerda, o Felipe tem a dura missão de acabar cortando um de vocês do banco, né? Porque são 3 laterais de muita qualidade. Como é que tem sido essa disputa no dia a dia e esse trabalho de vocês também, pensando, né, em brigar por essa vaga? Não, todo mundo obviamente que pensa em jogar. Hoje em dia eu estou ficando fora, hoje me tocou
estar no banco, entrar também no jogo, mas ficar preparado para o jogo, treinar todo dia com a melhor e depois, obviamente, que o treinador decide, mas estar pronto sempre para o que vai vir. E como é que tem sido essa troca com o Filipe Luís, assim, até para entender que você faz parte do elenco, que ele quer te utilizar durante a temporada, que você é importante, mas em alguns momentos você precisa ficar de fora. Como é que tem sido essa troca com o treinador? Eu sou um cara muito tranquilo, eu me dedico no treino o máximo, depois o treinador terá os motivos dele, eu sempre trabalho para mim. Hoje ou amanhã vai ter a possibilidade de sempre estar preparado. Fiquei, acho que 3 ou 4, não sei quantos foram que não fiquei relacionado, mas era treinar para não treinar porque o que fica ruim nesse sentido sou eu. Então, treinar para o que tem na frente e hoje tocou estar aí, acho que foram 60 minutos e estar preparado para isso. Na realidade, são 4 grandes laterais esquerdos do Flamengo, né? Os 3 que jogam e o técnico, né? Só falta contratar o Leonardo para ser diretor de futebol, né? E o Lino também. Tem o Lino também, que né? foi contratado, na verdade, para jogar lá na frente, na cabeça do Felipe Luís, né? Para onde tem Cebolinha, Bruno Henrique, onde tem alguns jogadores também. Luiz Araújo pode jogar por ali, mas o Júlio me chama a atenção. Ele falou, ficou 3 ou 4 jogos fora da partida, né? Não foi nem relacionado. Isso porque o elenco é muito bom também. Porque se não tivesse um grande volante, um grande meia reserva, um grande atacante, o Filipe Luís ia pôr os 2 laterais esquerdos no banco. É que não precisa, né? Porque aí você tem a qualidade técnica que você pode usar em outras posições, mas não é necessário, tamanha a fartura do time do Flamengo. O Alexandre saiu machucado hoje, então é possível que Vinha e Ayrton Lucas passem a ter mais espaço. O jogador uruguaio, de uma forma geral, é um pouco da cultura uruguaia. Ele é como o Vinha acabou de expor, né? Ele é um cara mais profissional, que faz o trabalho dele. O Vinha é um sonho para... Vinha, Piquerez, esses caras, eles são um sonho para um técnico como o Filipe Luís, né? Não vai reclamar, vai treinar, vai se dedicar. Quando tiver o tempo dele, vai jogar. Porque o grande desafio de ter um elenco como esse, Tomás, é muita boca para pouca comida. Reclama do calendário. E papapá. Você tem uma quantidade grande de jogadores para usar. Agora, se o técnico tem espaço entre um jogo e outro, tem semana para usar a equipe titular, tem muito jogador ali que não vai jogar, que não vai ter espaço, que vai jogar 15 minutos aqui, meia hora ali. E aí é difícil você segurar um elenco, porque sempre vai ter o jogador, seja por ambição, seja por insatisfação, seja porque o empresário fica na orelha, a família, sempre vai ter o jogador que vai falar, na próxima janela eu quero sair fora. Mais um jogador do Flamengo passando pela zona mista no Maracanã, Samuel Lino, que fez o melhor jogo dele desde a chegada. 2 gols, 3 assistências. Uma sintonia ali, a dupla Lino e Pedro, hoje vocês estavam bem entrosados, foi uma grande partida do Pedro também. Como é que tem sido não só com o Pedro, mas com os teus companheiros ali da frente? Parece que vocês estão cada vez mais se entendendo, não é tanto tempo de Flamengo ainda, mas como é que tem sido essa sintonia que está ficando cada vez mais fina? Eu estou buscando me entender com todos os companheiros. Hoje a gente teve essa sintonia aí e esse entrosamento dentro desse jogo, mas busco me entrosar com todos os jogadores, com todos os companheiros, e nesse jogo a gente teve uma boa conexão ali. Espero que os próximos jogos e o futuro aqui no Flamengo venha a gente melhorar essa conexão e fazer muitos gols, muita assistência, que é muito mais importante.